Oi! Vem acompanhar comigo a produção desse vestido de moletinho que ficou maravilhoso! Meninas, não é vídeo de passo a passo, tá? É vídeo de produção. Eu mostro cortando, eu mostro costurando, mas eu não vou fazer o passo a passo explicativo do vestido. Aqui esclarecido que não é vídeo de passo a passo, tá bom? Pra não deixar vocês confusas e talvez você assistiu o vídeo todo esperando aprender a fazer esse vestido, quando o intuito desse vídeo é mais mostrar a produção, compartilhar com vocês um pouco do meu dia a dia, um pouco das minhas produções pessoais. Vem acompanhar comigo então a produção deste vestido. Enquanto eu estava falando aí com vocês, eu fui já deixando passando um trechinho aí do corte do vestido. E agora, então, eu já tô indo pra máquina de costura, eu vou começar costurando o cinto. Eu vou fazer ele de uma forma que geralmente é feito as alças para vestido, tá? Que é você costurar pelo lado avesso e depois desvirar. Eu confesso para vocês que nessa parte eu esqueci de um detalhe, que é você costurar já com uma alça por dentro do cinto, algum fio de linha grosso que você consiga depois puxar a peça de novo para poder desvirar com facilidade. E como eu esqueci, eu tive que vir e pegar um cordão, coloquei ele na ramona e passei ele por dentro todo do fio para daí conseguir depois desvirar. Isso é muito utilizado, essa técnica é muito utilizada para você fazer a alça de vestido, por exemplo. Eu decidi fazer o cordão com esse tipo de costura para deixar um pouquinho mais fino o cordão, para ele não ficar tão grosso por ser tecido de moletim. E se eu virasse ele para fazer o acabamento já externo, como se fosse um viés, eu achei que ele ia ficar muito grosso. Então, como vocês podem ver ali no vídeo, tava eu que nem uma doida passando o cordão com a ramona por dentro do fio, desesperada, pensando, tomara que essa ideia dê certo agora, porque senão eu vou ter que descosturar 1,80 m de tecido aqui. É um bom cinto, né? Ele tem que ter uma largura boa para depois poder fazer o laço, né? Então eu fiz ele de 1,80 m e aí eu precisava desvirar esse cinto. Consegui passar o cordão, prendi na máquina de costura e agora eu vou desvirar finalmente esse cinto. Deu um pouquinho de trabalho, tive que usar um pouco de força no início. Peguei até a pinça ali para passar um pouquinho do tecido para dentro, para ver se ajudava, e ajudou. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, consegui desvirar o cinto. Com o cinto pronto, agora eu vou focar na produção do vestido. Eu já fiz todas as marcações. Ali onde eu estou cortando, por exemplo, é o peitilho, e eu vou fazer um leve corte por enquanto, para ficar mais fácil de eu me orientar, já que eu vou estar costurando o ombro a ombro para poder aplicar a gola e depois também fazer o peitilho, que é colocar um zíper ali nesse decote. Com o ombro a ombro costurado, agora eu vou verificar a medida da gola. E ali no caso ela tá maior do que tá o meu decote. Então primeiramente eu vou refilar um pouco da gola. Primeiro eu meço mais ou menos a medida do pescoço e vejo o quanto que eu posso diminuir. Aí eu tiro essa quantidade da gola. Depois vou e meço de novo o decote com a gola para ver se dá tudo certo, e ainda assim o meu decote fica pequeno. E aí então eu vou refilar o decote dessa vez, porque a gola ela tem que ficar ali numa medida confortável para ficar boa, fechada depois no pescoço, já que eu vou acrescentar um zíper ali no peitilho que vai até o final da gola. A intenção é que, se a pessoa quiser usar com o zíper fechado, ela consiga usar confortavelmente. Agora sim deu certo. E antes de colocar a gola, eu vou fazer um pesponto no ombro a ombro para fortificar a costura do ombro. Faço a limpeza dos fios, verifico se o decote está tudo certinho. Mais uma vez, então, vou ali fazer a marcação do centro das costas e verificar se a gola realmente está encaixando ao redor do decote. Depois de verificar, ver que tá tudo encaixando, aí sim eu vou costurar a gola na peça. Então, esse é um momento que exige bastante paciência, porque precisa ir alinhando bem certinho a gola para depois dar um bom acabamento, porque claro, a gente sabe que dá para passar, que o ferro faz milagres, porém é sempre bom já ir cuidando na hora que você costura, que isso vai facilitar a sua vida também depois, né?
para não ficar tendo que abrir as costuras e refazer. Com a gola costurada, chegou o momento de aplicar o zíper, então eu vou fazer a marcação da metade ali da gola, porque uma parte fica para dentro, fazendo o acabamento da gola interno, e a outra metade então é a parte da gola externa. Eu faço essa marcação, faço marcação no zíper também, faço a marcação de peitilho para a aplicação desse zíper ficar o mais certa possível já de primeira. Fazer as marcações antes de aplicar o zíper é sempre uma forma mais garantida de você ter certeza que o zíper vai dar certo de primeira. Eu aprendi isso na prática, tá? Porque muitas vezes tentei aplicar zíper sem fazer marcação e ele fica torto. Então, com as marcações facilita muito. Cortei então a altura certa ali do peitilho, fiz um pique para cada lado, que ali vai dar o acabamento do zíper para ficar bem certinho, vai facilitar na hora da costura. Eu vou prender o zíper ali na parte de baixo, ali onde eu tinha feito os dois piques. Para fazer o acabamento do zíper interno, eu fiz um revel da parte do decote da frente, que vai ser aplicado então para quando a pessoa usar com o zíper aberto a gola e dar aquela viradinha onde fica aparecendo a parte interna do vestido, ficar um bom acabamento. Faço a aplicação do zíper, estou aplicando uma lateral, seguindo as marcações, não tem erro ali, então eu já começo a aplicar outra lateral, finalizo a costura do zíper, viro ele para ver se tá tudo certinho, se ele encontrou bem, se as costuras estão bem feitas, e aí então vou partir para aplicação do revel, que vai dar o acabamento interno do zíper. Para fazer esse acabamento, eu primeiro preciso prender o revel na gola, na parte da gola, e daí depois então costurar no lado interno do zíper também para dar o acabamento no zíper. Ali então eu estava costurando o revel na parte da gola, foi um dos processos mais demorados da produção dessa peça, exige atenção aos detalhes, marcações, uma costura bem feita para dar um bom acabamento, então é bem demoradinho essa parte. Foi mais rápido de fazer o restante da peça, costurar as mangas, depois costurar as laterais do vestido. Esse processo que eu estou fazendo agora é costurar as mangas, depois eu vou reforçar a costura das mangas na reta, porque a minha over é aquela over de ponto simples. Ficou aí uma parte do vídeo sem gravar, que é o final do vestido, fechando as laterais, costurando a parte então onde vai o cinto do vestido, fazendo a bara e também costurando o elástico das mangas. Mas eu quis trazer aqui para vocês esse vídeo com a produção desse vestido, porque foi um vestido que eu gostei muito de fazer, e como eu tinha gravado uma parte da produção dele, eu quis aproveitar para estar mostrando essa produção, pelo menos um pouquinho, sabe? E agora então eu quero saber se você que tá aí assistindo gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, se gostaria de ver mais vídeos assim aqui no canal, quais são as suas dificuldades com a costura. Eu, por exemplo, né, eu tinha muita dificuldade com a aplicação de zíper, fui aprendendo aos poucos, tenho muita coisa ainda a aprender na costura, principalmente na modelagem também, mas é muito prazeroso quando você finaliza uma peça e vê que ela ficou bonita, vê que você conseguiu fazer os acabamentos da peça, que você conseguiu evoluir como costureira. Isso dá uma sensação muito boa para nós, né? Pelo menos é assim que eu me sinto toda vez que eu consigo finalizar uma peça. Por isso que eu não quis deixar de perder a oportunidade de trazer esse conteúdo aqui para vocês. E é isso. Um abraço, um beijo, um cheiro, até o próximo vídeo.